Meus irmãos, que alegria! Chegamos agora nessa última aula desse módulo de educação cristã. Abre o seu coração, deixa Deus falar com você. Estamos falando de coisas mais práticas nessas últimas aulas e queremos que você dê a melhor aula, tanto na igreja quanto no seu pequeno grupo e no seu discipulado. Incentive as pessoas a fazerem grupos de amizade, porque é muito importante estudar a Bíblia com quem você tem relacionamento. Bem, vamos falar um pouco de coisas que aumentam o interesse dos alunos. Primeira coisa, demonstre seriedade no estudo da Bíblia. Desse modo, os alunos sentirão os resultados desse trabalho e terão motivação para seguir o seu exemplo. Só deve estar diante de uma sala de aula, diante de um grupo discipulado, quem está realmente comprometido com a palavra de Deus, com o estudo, com quem ama as coisas de Deus. Procure ser pontual e procure ser assíduo. É muito importante estabelecer um horário e comparecer, evitando prolongamentos desnecessários. É preciso tomar cuidado para evitar críticas pela falta de compromisso. É muito comum os alunos reclamarem de professores que não chegam na hora. Ministre as aulas criativas, aulas dinâmicas, e é necessário, irmãos, buscar formas atraentes e bem-humoradas também de ministrar o conteúdo do ensino. O dinamismo é muito importante. Também planeje as suas aulas. Repetimos isso várias vezes. As pessoas precisam sentir que estão dentro de uma coisa coordenada e ter vontade para contribuir com a aula, verificando também o potencial de cada um, o conhecimento que a pessoa tem e tratar dentro da cultura, considerar dentro da cultura que as pessoas possuem. O planejamento do professor deve facilitar tudo isso, permitindo o envolvimento, o prazer e a alegria de todos participarem da descoberta das verdades eternas, da verdade da Bíblia. Também busque a aplicação do conteúdo. Essa é a parte mais importante da aula, no que se refere à utilidade para a vida do aluno, o que ele precisa saber e o que aquele texto da Bíblia tem a ver com a sua vida diária, com o seu interesse, o que vai mudar, o que a Bíblia vai mudar na sua vida, o que é relevante para ele, relevante para a sua realidade. O professor deve ter, então, compromisso com o aluno e não apenas com o intelecto, com a cabeça deles. Não deve se preocupar apenas em transmitir informações, mas principalmente de fazer aplicação do conteúdo da Bíblia para a vida da pessoa. Trazer princípios da palavra de Deus que possam ser aplicados na vida deles. Não basta apenas ensinar, é preciso viver. Lembre-se de Tiago 4. Irmãos, atitudes, comportamento, tudo isso com o coração motivado em Deus vai demonstrar que a sua vida é importante na administração da palavra de Deus. Somente assim os alunos vão ver e vão ter a possibilidade de colocar em prática os princípios bíblicos. Você que é professor, ou que quer ser professor, deve ter uma vida submissa à palavra de Deus. Jesus tinha autoridade para ensinar, porque as pessoas viam nele essa autoridade. Então, é preciso também estar totalmente integrado na igreja. Como alguém vai ensinar as coisas de Deus sem estar integrado no corpo de Cristo? Cooperação, envolvimento, participação na igreja, inspira os alunos, os discipulandos, as pessoas que você está trabalhando na evangelização, a também querer fazer parte da igreja. E também é preciso zelar pelas coisas de Deus, pela igreja, a presença nos cultos, o incentivo para as atividades da igreja, a entrega do dízimo, a vencer, irmãos, as coisas que são dificultosas, como, por exemplo, ventos de doutrina que surgem com heresias. A gente deve estar muito firme com os princípios de Deus e ligados com a denominação, ligado com a interpretação da Bíblia, conforme a palavra de Deus é transmitida dentro da igreja. Uma conduta exemplar é importante. A sua vida é referência para outras pessoas. Se você der bom testemunho, se você não ficar se envolvendo em conspirações e coisas que destroem a convivência entre os irmãos, seguindo Provérbios 6, 16 a 19, aí a sua vida será uma beleza. Eu quero dizer para você
que você pode ser um bom ensinador da palavra de Deus. A parte final dessa minha palavra é essa base missionária que devemos ter. Lembre-se perfeitamente, a Bíblia é essencialmente um livro missionário. Visto que a inspiração dele vem de um Deus missionário, então o que te leva a aprender a palavra de Deus é para passar para outras pessoas, para continuar o ensino. O mundo inteiro pertence à esfera do interesse de Deus. Antes de ser o Deus de Israel, Deus é o Deus do universo inteiro. Antes de ser o Deus da sua igreja, Ele é o Senhor de tudo, o Senhor do universo. A base da grande comissão de Jesus Cristo para os seus discípulos está no fato de que o mundo todo pertence a Deus e é direito de Deus por Ele ser o Senhor da sua criação. Jesus Cristo, Ele compareceu ensinando as multidões. Lembra que Jesus conta uma parábola em Lucas 8, e ele diz que um semeador saiu a semear e a sua semente ele jogava, enquanto semeava a semente caiu em diferentes tipos de solo, mas apenas um deles estava preparado para receber a boa semente, brotar e frutificar. Jesus informa que uma das sementes, irmãos, caiu sobre pedra e não nasceu, secou-se, pois que ela não tinha ali as necessidades para poder crescer. E ele aplicou o seu ensino dizendo que há pessoas que até recebem a palavra de Deus e recebem com alegria e até creem um pouco, por algum tempo, mas a falta de raiz faz com que no tempo da tentação se desviem. Então, quando levamos a palavra, como diz esse texto de Lucas 8, de 5 a 19, nós corremos esse risco da semente não cair num coração receptivo, ou de quem receba a palavra só um pouquinho e não queira continuar. Isso não deve desanimar quem ensina a palavra. Mesmo tendo provado o dom celestial, tendo participação das coisas do Espírito Santo, pelo menos um pouco, provando os poderes do mundo vindouro e a boa palavra, sendo até iluminados para ter algum arrependimento, é muito triste que às vezes a semente não permaneça. Esse é o ensino de Hebreus 6, de 4 a 6. Contudo, irmãos, acontece às vezes. Foi o solo que chegou a ser encharcado pela misericórdia de Deus, mas escolheu ser uma figueira sem fruto. Que isso não aconteça conosco, não sejamos identificados. Marcos 11, 12 a 14, verso 20, 21, 22, fala sobre isso, que serve apenas uma figueira sem fruto para secar, ou para conter um espinheiro bravo, como diz Hebreus 6, versos 7 e 8. A Bíblia diz, irmãos, de forma muito clara, seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus é o que subsiste eternamente. Isaías 40:8. A Bíblia diz, porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5,18. Observe esses textos, irmãos, que o importante é que a palavra seja ministrada no coração. O que fica e que pode produzir vida espiritual é a palavra. Esse é o alvo do ensino bíblico. A Bíblia diz, porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15:4. Porque a profecia, diz a palavra de Deus, nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, segundo Pedro 1, verso 21. Então, como você pode perceber em todos esses textos, a Bíblia está dizendo para nós, com muita alegria, que o importante é aquilo que vem do céu para o coração. Então você pode usar formas, você pode usar técnicas, você pode fazer esse jogo dinâmico que falamos, interpretações, encenações, mas o fundamental, a palavra tem que estar no teu coração para ser transmitida a outro. Se você permitir que o Espírito Santo use você,
o cuidado de Deus se estabelecerá, o poder de Deus ficará claro, evidente, manifestará aquela vida e uma pessoa pode ser transformada, edificada e crescer. Então, a Bíblia diz que nem tudo na palavra é simples. Eu acho muito interessante. A Bíblia fala assim, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Pedro fala isso, 2 Pedro 3,16. Olha, irmãos, o ministério que Deus entregou a mim, entregou a você, é um evangelho de evangelização, de ir até as pessoas. Existem abordagens que são difíceis. Algumas pessoas são místicas, são espiritualistas, têm dificuldade com o evangelho. Outras são céticas, são ateus e precisam de uma ministração mais constante. Mas a abordagem que trazemos da palavra não é uma abordagem simplória, porque nós temos compromisso com Deus e a responsabilidade que Deus coloca em nossos ombros exige muito mais. Eu posso dizer para você, com experiência na palavra, como pastor, como professor que sou, com a propriedade de quem realiza a obra, como você realiza, que as coisas que tratamos, no âmbito que tratamos, não pode abrir mão da verdade da Bíblia. É o que Deus faz, é o que permanece. E isso é a palavra que dura para sempre. Não desprestigie a palavra de Deus. Repasse o conhecimento que é correto. A coisa não testada, não comprovada, não passe adiante. Isso seria um desserviço à causa do Evangelho. Não ensine o que você não sabe, o que você não tem certeza. Eu quero conclamar, chamar você a essa responsabilidade. Você que acompanha, que está buscando ser um professor, um ensinador das coisas de Deus. Irmãos, tenham compromisso com a verdade de Deus. É um despertamento de vocações o que nós queremos aqui, para combater contra o mal, para rejeitar toda a malícia, rejeitar a imundícia, rejeitar toda forma estranha de recebimento incompleto da palavra. Nós temos um Deus poderoso para salvar a nossa alma, salvar aquele que se apresenta diante de nós. A palavra de Deus diz que é bem-aventurado o que fizer isso, em Tiago 1, 21 a 25. Então, não ensine teorias que não sejam comprovadas. Não ensine coisas que fujam da palavra ou do centro do Evangelho. Nós que cremos não devemos nos condenar justamente naquelas coisas que aprovamos, como diz Romanos 14, 22. Porque a doutrina dos sábios é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte, diz Provérbios 13, 14. O professor, o ensinador deve servir ao ministério da verdade e ser um pacificador, não um polêmico. Você está sendo treinado para ser um professor. Se ao menos você entender isso e eu entender isso, e nós fizermos um ministério no Senhor Jesus Cristo, muita coisa boa acontecerá. Entender o ensino mais básico das Escrituras Sagradas. E qual é esse ensino? Que o temor do Senhor é o início da sabedoria, Provérbios 1, 7 e também 15, 33. E entender que a vida eterna é o conhecimento de Deus como o único Deus verdadeiro e de Jesus Cristo a quem Ele enviou. João 17, 3. Você precisa planejar, se apresentar para Deus e deixar que o cuidado do Senhor seja sobre a sua vida. Eu quero dizer para você, nessa aula final, nesse momento final, nós devemos nos orientar, irmãos, para o ensino, através de um coração que seja apto diante de Deus para conhecer as coisas que pertencem a Ele. Através das seguintes coisas. O que o aluno deve conhecer sobre o assunto que você tem a dizer? Segunda coisa, o que o aluno deve fazer como resultado do conteúdo que você passou? 3, o que o aluno deve ser, observa, ser como resultado
do conteúdo, do conhecimento que ele tem da Bíblia, que ele acabou de aprender. Ele deve ser o quê? Qual é o comportamento manifestado que vai transformar a vida dele? Quarto, este tema que você está apresentando é imprescindível. Por quê? Por que ele é tão importante de ser ensinado? Você deve saber e o aluno também. 5. Eles já o conhecem, as pessoas já sabem sobre o que você está falando. 6. Qual a frequência de utilização desse assunto no teu próprio ministério? Ele faz parte da tua vida? 7. Quanto ao tempo, que tempo eu disponho para falar sobre esse assunto? O conteúdo que eu estou identificando, eu estou realmente apresentando a ideia principal no tempo que eu tenho? Verifique quais os princípios, conceitos doutrinários e fatos relevantes para ensinar. Defina quais os pontos de maior importância dentro da lição. Formule objetivos a partir das necessidades dos alunos. E, finalmente, o tempo. A exposição de uma lição requer uma boa distribuição de tempo, com abertura, com introdução, com estabelecimento de relação com o tema, cada coisa voltando para o tema que você está dizendo. Desperte a disposição para a aprendizagem, porque é isso que deve trazer criatividade para o aluno e para o professor, que também precisa utilizar as notícias do que está acontecendo agora, fatos contemporâneos, ilustrações, experiências, sejam corriqueiras ou especiais, para que os alunos tenham familiaridade com o que você está falando. A interpretação é muito importante. A argumentação bíblica do professor deve ser consistente com as verdades contidas na palavra de Deus, de tal modo que os alunos possam interpretá-las e aplicá-las. E a aplicação é muitíssimo importante. O aluno deve ser estimulado a mudar aspectos de sua vida para andar de acordo com o que está contido nas Escrituras. Pergunte para a pessoa, depois que você entendeu isso, o que você deve fazer? O que é necessário na tua vida agora, depois que você leu esse texto, que estudou comigo esse capítulo, que entendeu essa história, o que deve acontecer? Esse é o momento pelo qual deve se estimular a participação, partilhar de experiência, proporcionar identificação e aprendizado para o aluno. Isso tudo deve ser feito com muito cuidado, com o direcionamento do professor, para que nada escape e o objetivo da aula alcance o seu final. Por isso, eu quero dizer para você, nesse final, Deus abençoe a sua vida, conclua o seu trabalho, realize a lição, leve os alunos a amar a Bíblia assim como você ama. E que Deus seja contigo, em nome de Jesus. Amém.